Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, uma aula bastante gostosa, uma aula bastante interessante, uma aula específica para a galera aí da Copasa, Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais. Esse assunto aqui está no edital da Copasa, é uma aula específica. Aí nós temos duas aulas específicas que está diretamente relacionada com a Copasa. Primeiro é o Código de Ética, que a gente vai gravar agora essa videoaula, e depois a Lei Anticorrupção, tá certo? São dois assuntos aí que eu digo para vocês, sem medo de feliz, você tem que torcer, cara, para esse assunto ser cobrado na sua prova. Professor, por quê? Porque é um assunto muito fácil, um assunto aí que é somente fixação de conteúdo, não há muita complexidade. E a forma que o professor Luiz vai explicar para você, eu garanto para você o seguinte, que você vai aprender. Você vai aprender porque eu vou explicar esse assunto com foco em concurso, com meu foco de concurseiro profissional e sempre colocando em mente, opa, isso aqui, se eu fosse examinador, eu ia cobrar na prova. Tá certo? Vou dar essa deixa para vocês. Se você, então, papo reto, assistir essa videoaula do Código de Ética e depois você dá uma leitura seca no Código de Ética, você pode ter certeza que você estará preparado para acertar qualquer questão sobre o assunto, qualquer banca de qualquer nível. Pode ter certeza disso, tá certo? Então vem comigo, vamos para a nossa grande aula Código de Ética, né? Professor, o que significa a palavra código, né? Fazendo assim uma conceituação bastante simples, código é o quê? Código nada mais é que um conjunto de regras, de procedimentos, né? Esse é um código, né? Professor, ética. Ética é um comportamento humano, né? Um comportamento humano baseado na honestidade, na boa-fé, na verdade, na lealdade, na legalidade. Então é o seguinte, então o código de ética nada mais é do que um regramento de boas práticas, regramento de honestidade, de boa-fé, na qual todos aqueles que têm relacionamento com a Copasa são obrigados a obedecer. E isso é muito importante, né? E essa palavra ética, hoje em dia, no mundo de hoje, né? A palavra ética é uma palavra aí que está sendo bastante cobrada no Brasil. O Brasil está passando aí por momentos bastante difíceis, né? Então isso eu já acende já o meu radar e deve acender o seu radar também, tá? O Brasil está passando por uma crise ética muito grave, né? Já passa há muitos anos, mas agora ela se agravou. Então, o examinador que vai elaborar as questões da sua prova, ele também vive no mesmo Brasil que você vive. Então, ele sabe disso. Opa, então vamos fortalecer, ainda mais que nós temos aí muitos casos de corrupção envolvendo aí diversos órgãos públicos, não é isso? E, infelizmente, também envolvendo aí servidores públicos. Então, é uma potencial questão de prova sobre o Código de Ética, né? Código de Ética, estrutura do Código de Ética, nós temos aí 7 partes, 7 capítulos, né? É um estatuto, o estatuto é um Código de Ética completo. Parabéns aí para as pessoas que elaboraram esse Código de Ética. Um código de ética bastante enxuto, bastante profundo, bastante interessante, que atende aí, com certeza, que atende a sua finalidade. Parabéns aí a galera que elaborou esse código de ética. Eu falo isso porque eu sou professor de código de ética aqui do LAC. Eu já tive oportunidade de estudar e gravar aí dezenas de códigos de éticas aí de diversos órgãos no Brasil todo. Então vem comigo aqui. Primeira parte, ele vai definir quais são os valores éticos que vão nortear esse código de ética, ou seja, o código de ética está muito relacionado ao comportamento, à conduta. Qual que deve ser a base do comportamento, da conduta daqueles que são obrigados a obedecer. Segundo, abrangência, né? Abrangência significa dizer aquelas pessoas que estão sujeitas a obedecer. Por exemplo, eu, professor Luiz Antônio, eu não tenho obrigatoriedade, eu não faço parte da abrangência desse código de ética porque eu não tenho nenhum relacionamento com a Copasa, né? Então, eu estou fora. Aqui vai definir exatamente quais são aí os relacionamentos, né? Relacionamentos no âmbito interno e externo, ou seja, como que a Copasa vai se relacionar com o seu público interno, com os empregados, por exemplo, com os estagiários, com os aprendizes e com o seu público externo, com os concorrentes, com os acionistas, com os clientes.
Tá certo? Ou seja, vai definir a postura que a Copasa deve ter ao se relacionar com no âmbito interno e externo com as pessoas, né? Potencial questão de prova, tá? Por quê? Porque aqui nós temos 11 relacionamentos descritos, né? 11 relacionamentos. Então, o examinador aí tem um rol de elaboração de questões muito interessante. Dos direitos e responsabilidades. Aqui, no capítulo 4, o Código de Ética vai definir quais são os direitos e quais são os deveres e quais são aí as vedações, né, daqueles que estão sujeitos ao Código de Ética, né? Violação do Código de Ética, tá certo? Violação do Código de Ética. O que acontece? Se a pessoa violar o Código de Ética, ele vai ter as sanções aí encaminhadas aí previstas no Código de Ética, né? E nós temos aí para fazer cumprir, para fazer acontecer o Código de Ética, algo muito importante, a Comissão de Ética. Então, a Comissão de Ética, segundo palavras do próprio Código de Ética, vai ser aquela comissão responsável por coordenar e ser o guardião dos ditames do Código de Ética. Ou seja, se o sujeito aí aprontar qualquer coisa aqui, a Comissão de Ética irá avaliar, vai ser o guardião da postura ética da Copasa. Bacana. Então, essa é a estrutura básica, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar dos valores éticos, né? Dos valores éticos, ou seja, o que eu disse para vocês, o Código de Ética é um conjunto de regras de condutas, de comportamento. Então, olha só, quais são as condutas, quais são os valores, tá? Os valores que aqueles que estão obrigados a obedecer o Código de Ética devem ter. Está aqui, ó. A conduta, o comportamento, ó. O conduto de todos aqueles que se aplica este código, né? Olha só. Todos aqueles que aplicam este código. Aí eu pergunto, quem que são esses todos? Esses todos aqui, nós iremos ver no capítulo 2º, que é o próximo slide. Então, dá um tempinho aí, tá? Então, todos esses previstos no próximo capítulo, tá? Deverá ser regida. Olha só, boa-fé, tá? Olha aí, Código de Ética, boa-fé. Então, não aceita má-fé. Essa postura, esse é o valor desejado pela Copasa. Ó, honestidade, tá? Honestidade, transparência, nada escondida, né? Legalidade, que está de acordo com a lei, moralidade, de acordo com a moral, né? Respeito, justiça, fidelidade ao interesse público, impessoalidade, né? O que é impessoalidade, professor? Impessoalidade é muito simples, né? Você ser profissional, né? O que é você ser pessoal? De acordo com seus princípios pessoais, aquilo que você entende. Impessoalidade, você tem que vencer as suas paixões e ser profissional, tá certo? Você não pode agir daquilo que, às vezes, o que você pensa não é aquilo que deve ser, né? Então, você tem que ser impessoal, profissional, né? Imparcial, não tomar partido, né? Ó, dignidade, digno, né? Decoro no exercício de suas funções, né? Lealdade, né? Lealdade, publicidade, cortesia, cooperação, eficiência, presteza e tempestividade, né? Tempestividade na hora, sem procrastinar, sem atrasar, sem enrolar, assiduidade, pontualidade, tá certo? Repúdia qualquer forma de corrupção ativa e corrupção passiva. Então, esses são os valores éticos previstos, né? Professor, dá uma palhinha nesse tal de corrupção ativa e corrupção passiva. Claro, com certeza, né? Gente, corrupção ativa, você oferecer vantagem a uma pessoa, né? Receber vantagem sobre algo indevido usando a máquina pública. Por exemplo, corrupção ativa. Eu, professor Luiz, tem nada a ver com a Copasa, né? Mas eu tenho interesse ali dentro. Então, eu chego lá para o agente público e falo assim, cara, 10 para você fazer tal coisa. Eu vou ser o corruptor ativo. O sujeito lá, servidor público, que aceitou o dinheiro e fazer a coisa que está desejando, ele vai ser corrupção
passiva, né? Longe de mim, viu? Eu não tenho esse comportamento aí e abobino esse tipo de postura aí. Bacana? Então, essas são aqui, ó, valores éticos. Atenção, pode cair no comando da prova. Então, esses são os valores éticos, um rol taxativo, tá certo? Embora nós temos aqui, ó, vários valores aí, então é importante que você faça aí, tá certo? Uma leitura, cara, papo reto, cara, esse código de ética aqui vai cair na prova de vocês, é muito fácil, é muito mais fácil você pontuar nessa disciplina, por exemplo, do que matemática, do que português, né? Muito mais fácil. Bacana. Agora, é o seguinte, ó, conduta de todos aqueles. Quem são aqueles que deverão cumprir o código de ética? Está aqui no item 2, abrangência. Vem comigo aqui, né? Vou fazer a leitura total, depois eu volto e explico para vocês em detalhes. Estão sujeitos a este código de conduta ética todos os empregados, estagiários, aprendizes da Copasa. Ou seja, todos aqueles que representam a Copasa, né? E aqueles que exercem mandato, pode ser em conselho, diretoria, né? Ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Ó, todos que têm vínculo, né? Sujeitam-se ainda a este código de ética, tacitamente, porque tacitamente é diferente de explicitamente, né? Tacitamente, né? Os contratados e prestadores de serviço. Ou seja, todos aqueles, tá, com remuneração ou sem remuneração que têm vínculo com a Copasa e mais, né? Ó, essa palavrinha mágica, tacitamente, se o examinador quiser elaborar uma questão, ele vai colocar explicitamente, mas é tacitamente, aquele indiretamente, né? Os contratados e prestadores de serviços, esses caras aí têm que obedecer o código de ética, tá certo? Justo, né? Então, no meu caso, eu, professor Luiz, eu não me enquadro aqui nesse capítulo 2º, por isso que eu não sou obrigado a cumprir esse código de ética. Mas eu, professor Luiz Antônio, eu digo para você que todos aqueles valores e tudo que eu vou explicar para vocês, eu já tenho isso consigo no meu comportamento do dia a dia. Tá? 3. Relacionamento no âmbito interno e externo. Olha só, olha o código de ética. Então, o código de ética, né, fez questão para não ter dúvidas como que a Copasa deve se relacionar com 11 públicos específicos, né? Vamos lá. As relações da Copasa, Minas Gerais, baseada em valores éticos e morais, devem ser exercidas com a seguir se discrimina com, olha só, acionistas, clientes, comunidade, concorrentes, empregados, estagiários, demais colaboradores, fornecedores, agentes públicos, imprensa, meio ambiente, órgãos reguladores e fiscalizadores, poder concedente e, finalmente, sindicatos, né? Então, está aqui. Então, ele vai descrever o como deve se relacionar com 11 públicos distintos, né? E aí, prof? E aí, aquela consultoria de concurseiro profissional? Potencial questão de prova. Por exemplo, o cara coloca lá no comando, tá certo? No comando da questão, aqui é o comando da questão, né? Ó, lá no comando, ele coloca aqui, ó, clientes, tá? O texto de clientes. Aí ele fala, ó, A, B, C, D e E, entendeu? Ele coloca lá, ó, se o cara é acionista, cliente, comunidade, concorrentes ou imprensa, tá? E manda você marcar um X, ó. Ou seja, uma questão aí tranquila, uma questão fácil, né? Potencial questão de prova. Então, isso aí pode sim ser cobrado em prova, né? Então, olha só, o comando ele coloca exatamente o que é o comportamento de relacionamento previsto no Código de Ética e manda para você. Ou seja, tem que saber, tá? Assim, cara, prática de concurseiro, né? O examinador adora elaborar umas questões como essa porque é fácil, é tranquilo, não dá recurso. Isso aqui avalia se o cara realmente leu. Porque, acreditem, pasmem, muitas pessoas que vão fazer a prova do concurso sequer deu uma lida nesse cara aqui, tem preguiça, né? Então, o cara quer ir na sorte, né? E o examinador quer eliminar esse cara aventureiro da aprovação. Então, faz uma questão como essa, né? Vamos lá. Primeiro, acionistas. Marcadas pelas melhores práticas de governança corporativa. Falou. Parou. Então, no comando da questão, o cara colocou lá governança corporativa, você vai mandar o quê? Acionista. Assim que você deve estudar.
fazendo a marcação de algumas palavras-chave para que você consiga identificar qual que é o público de relacionamento direto. De novo, marcadas pelas melhores práticas de governança corporativa, com comunicação e informações oportunas, tempestivas, fidedignas, transparentes e isonômicas, que traduzem a realidade e permitem o acompanhamento do desempenho da Copasa MG, visando a competitividade, rentabilidade e segurança financeira do capital. Então está aqui para vocês, ó, acionistas. Quem são os acionistas? São os donos da Copasa, né? Então a Copasa, na constituição do seu capital social, tem os acionistas, né? Que compraram essas ações, acionistas. E esses acionistas são o quê? São o pessoal que colocou dinheiro, são os investidores da Copasa, né? Acionistas, clientes, né? Clientes é um relacionamento externo, né? Olha só, com o compromisso de atender com excelência suas necessidades, direitos e expectativas, prestando serviços de qualidade e com pontualidade, né? Olha a forma como a Copasa deverá se relacionar com os clientes, ó, com o compromisso de atender com excelência as suas necessidades, direitos e expectativas, prestando serviços de qualidade e com pontualidade. Próximo, comunidade, né? Que a Copasa está inserida na comunidade, né? Isso é o entorno da Copasa, né? Orientadas por valores de cidadania, responsabilidade e bem-estar social, com transparência, postura proativa e respeito aos valores culturais, visando o desenvolvimento sustentável dos negócios da Copasa de Minas Gerais e das comunidades. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer o bem-estar da sociedade, o princípio de cidadania e desenvolvimento sustentável dos negócios. Ou seja, a Copasa não vai fazer uma obra na comunidade que venha o quê? Prejudicar o desenvolvimento da sociedade sustentável das comunidades, tá certo? Concorrentes, né? Olha só, muito interessante, né? Como se deve se comportar perante a concorrência, né? De forma respeitosa e atenta à legislação vigente, buscando, no que couber, parcerias visando o desenvolvimento do saneamento e a sua universalização, né? Ou seja, ele quer, nos seus concorrentes aqui, buscar parcerias, né? Para quê? Qual que é o objetivo? No desenvolvimento do saneamento e a sua universalização. O que é universalização? De universo, ou seja, que toda a população, né, que toda a população aí que está abrangida pelo serviço da Copasa tem os serviços de saneamento aí de qualidade, universalização do serviço, né? 5. Empregados, estagiários e demais colaboradores. Aqui dá bem para perceber o público interno, né? Regidas pelo respeito aos contratos, acordos coletivos do trabalho e normas internas, né? Então, olha só, então todos aqueles da Copasa, né? Todos os empregados, estagiários e demais colaboradores, né? Eles, público interno, são regidos pelo respeito dos contratos, né? Porque todos esses caras aqui têm um contrato com ele de trabalho, acordos coletivos do trabalho e normas internas, né? Fornecedores e agentes públicos, né? A gente aqui já é um público externo, né? Olha só, fornecedores, quem está fornecendo os insumos, né? E os agentes públicos são os servidores públicos lá que todas as empresas estão aí, precisam do serviço público, né? Orientados pelo respeito às leis e às normas vigentes, por critérios técnicos e profissionais, visando o atendimento às necessidades da organização, sem conceder tratamento preferencial e a quem quer que seja pela abstenção de quaisquer formas de corrupção, ativa ou passiva, mediante oferta de propina ou suborno, né? Ou seja, o relacionamento com, olha só a postura, aquele que é uma postura que profissional, deixou bem claro, gente, orientadas pelo respeito às leis e às normas vigentes, tá certo? Então vamos seguir a legislação por critérios técnicos e profissionais. O cara lá ia colocar por critérios pessoais, está errado, né? Técnicos e profissionais, visando atendimento às necessidades da organização, ou seja, o foco deve ser sempre a Copasa, sem conceder tratamento preferencial a quem quer que seja, né? A quem quer que seja, sem tratamento preferencial. Eu sou secretário de tal. Tudo bem,
bem-vindo à Copasa, seu secretário, porque eu posso ajudar, né? Mas sem tratamento preferencial, porque todos os clientes são iguais, né? E olha só, e pela abstenção de quaisquer formas de corrupção ativa e passiva mediante oferta de propina ou suborno, né? Olha aí, chama atenção para vocês, que é nessa parte aqui de fornecedores, onde tem aí sempre, cara, normalmente em todas as empresas, poder público, onde tem o tal de corrupção, né? Imprensa, né? Imprensa. Guiadas pela confiança, bonito, hein? Respeito, objetividade, tempestividade e transparência, visando preservar a reputação da empresa, seu conceito, a sua imagem diante dos clientes, comunidades, governo, sociedade e mercados. Meio ambiente, claro, né? Meio ambiente, inclusive, o seu principal recurso é o meio ambiente, né? Que é a água, né? Copasa, saneamento, né? Então é o seguinte, muito importante esse cara aqui, está relacionado diretamente com a atividade fim da Copasa. Comprometidas com o respeito e a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos, ó, comprometidas com o respeito e a preservação do meio ambiente. Então, foco, preservação sempre do meio ambiente e dos recursos hídricos, né? Principalmente os recursos hídricos, porque é o grande fornecedor de matéria-prima da Copasa, atuando de forma legal, ou seja, dentro da lei, preventiva e educacional, visando a sustentabilidade ambiental. Ele vai utilizar os recursos ambientais, mas sempre visando a sua sustentabilidade, a saúde e a qualidade de vida da população, com certeza, né? 9. Órgãos reguladores e fiscalizadores, né? Com certeza está sujeito aí diversos órgãos fiscalizadores, né? Caracterizadas pelo recíproco respeito, uma respeita a outra, com observância da legislação e da regulação vigentes, da transparência e confiabilidade de suas ações. Poder concedente. O que é o poder concedente, né? Isso aqui é uma concessão, né? Uma concessão que o poder público, olha só, a concessão que o poder público delegou para uma empresa explorar economicamente dado de um serviço público relevante para a sociedade. Então, um poder concedente, né? E normalmente essa concessão são de 20 anos, né? Considerando que a Copasa é estatal, né? Então ela tem aí umas certas regalias que a legislação concede, que é a própria administração pública, né? Fazendo aquele serviço da administração pública indireta, né? Então, assim, esse é o poder concedente. Quem concede, né? Caracterizadas pela confiança mútua, cortesia e respeito. Ó, o que eu vou falar para você, cara? Dica de concurseiro, tá? Você quer ficar competitivo, não é isso? Você tem humildade de querer aprender, não quer? Olha só, ó, mútua, né? Salvo engano, essa é a segunda vez que eu vi essa palavra mútua. Então, isso pode confundir. Você tem que saber exatamente onde aparecem essas palavras mútuas, né? Porque no comando da questão, ele coloca lá, você vai vincular, opa, mútua, somente pode ser duas, né? E dá uma reforçada nisso, né? Caracterizadas pela confiança mútua, cortesia e respeito às autoridades constituídas, cujas expectativas devem ser atendidas com agilidade, competência e a observância dos contratos em vigor, estimulando a manutenção de uma relação calcada no interesse comum. E, finalmente, tá, último bloco de relacionamento, e esse aqui é externo, nós temos aí os relacionamentos com os sindicatos, né? Aqueles que vão representar, tá certo? Tanto a parte patronal quanto a parte dos colaboradores, né? Pautadas pelo compromisso de estabelecer um ambiente favorável para a realização profissional dos empregados, promovendo a equidade de tratamento dentro de um espaço de trabalho saudável, seguro, produtivo e de respeito mútuo. Terceira vez vem o mútuo aí, ó, em que os direitos e as responsabilidades individuais sejam exercidas em sua plenitude ou com adequada qualidade de vida nas unidades de trabalho, cabendo aos empregados o exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres. Então, pronto, né? Fechamos aqui o terceiro capítulo, que é o capítulo dos relacionamentos internos e externos, ok? Ou seja, você quer estudar para ficar competitivo, são quantos? 11. Tá? 11. Pode cair na prova? Com certeza. Tá?
Com certeza, a questão fácil aí para o examinador elaborar uma questão top para você. Ele vai colocar lá, vai pegar qualquer uma dessas 11, vai jogar no comando da questão e falar, isso aqui diz respeito a qual prática de relacionamento? Pronto, você vai escolher uma delas. Fechou? 10. Agora o seguinte, direitos e responsabilidades dos empregados, né? Muito importante, né? De todos os códigos de ética que eu tive a oportunidade de estudar e ministrar aula para vocês, esse aqui é o campeão de cobra na prova. Campeão, né? Direitos são 8, deveres 7 e vedações são 8. Ou seja, essas aqui, ó, direitos 8. O que é o direito? Aquilo que você tem direito, que é concedido a vocês, né? Você sabe disso. Dever, né? O que é o dever? Dever é um comportamento que você deve ter de fazer as coisas, né? Então, você é obrigado, você tem um dever funcional de fazer coisas. Quais são os deveres? São 7. Ok. Vedações são comportamentos proibitivos. Você não pode fazer tais coisas. Quantas coisas? 20 coisas. E aí, prof, como é que cai aqui? Cara, o B e o C estão muito próximos, né? Estão muito próximos. Então, o cara vai pegar uma vedação, por exemplo, e vai falar no comando da questão que esse cara é o quê? É um dever. Ela está o quê? Errada. Então, você tem que saber. Ou vice-versa. Então, aí você tem 35 comportamentos que você deverá memorizar, fixar o conteúdo e saber qual comportamento pertence a qual família. Então, são 8 direitos, 7 deveres e 20 vedações, que são 20 proibições. Cara, cai, hein? Vamos lá. Direitos, 8. Com resultantes da conduta ética e moral, que deve imperar no ambiente de trabalho, em suas relações interpessoais, são direitos aos empregados da Copasa. São direitos dos empregados da Copasa. Vamos lá. Primeiro, igualdade de acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional. 2. Liberdade de manifestação, observando respeito à imagem da instituição e dos demais agentes públicos. Manifestação sobre fatos que possam prejudicar seu desempenho ou sua reputação. Então, você pode se manifestar, não, essa postura aqui está atrapalhando a minha reputação pessoal, está prejudicando. Então, você pode se manifestar para aquelas pessoas que têm aí a competência para receber essa manifestação. 4. Acesso à informação, respeitados os níveis de delegação e responsabilidade. 5º direito, a guarda de sigilo pela empresa dos dados e ou informações pessoais a respeito de caráter profissional ou não. Ou seja, a Copasa não pode ficar divulgando as suas informações pessoais, né? Guarda de sigilo pela empresa, muito importante, né? 6º, defesa de seus interesses ou direito legítimo, né? Então, você pode aí, ó, defender os seus interesses ou direito legítimo que você acha que você tem dentro da companhia. É um direito seu defender o seu direito, né? Defender o seu direito, né? 7. Tratamento digno e respeitoso por parte de seus pares e superiores hierárquicos e ou das unidades institucionais da empresa. Então, todo mundo deve dar e receber um tratamento digno. E, finalmente, nós temos aqui, ó, salvaguarda de sua integridade física, né? Guardar, né? Proteger a sua integridade física, moral e profissional, garantida por tratamento equânime por parte de todos os colegas de trabalho, de qualquer nível hierárquico, isento de manifestações preconceituosas em relação à aparência física, de cor, deficiência, etnia, gênero, idade, orientação sexual